Muito bem, para você que se liga na programação da Rádio Cidade em Dia, agora estamos nos nossos... de novo aí, desculpa aí. Muito bem, para você que se liga na programação da Rádio Cidade em Dia, estamos nos nossos estúdios de podcast do Grupo Catarinense de Comunicação com Saúde em Dia, para tratar, claro, de Setembro Amarelo. Eu tenho o prazer de receber a Jordana Machado da Luz, que é presidente da Sociedade Criciumense de Psicologia. Jordana, seja muito bem-vinda ao Grupo Catarinense de Comunicação. Boa tarde, Anderson. Em nome da sociedade, eu agradeço o convite e a participação no dia de hoje, para falar desse tema tão importante, né? Primeiro, antes de entrarmos especificamente no Setembro Amarelo, na participação da Sociedade de Psicologia na rede, né, integrada, como é que surge a Sociedade Criciumense de Psicologia? A Sociedade de Psicologia, ela atua em Criciúma há 37 anos. Ela começou com um grupo de psicólogas recém-formadas aqui da cidade, né? Eram as primeiras psicólogas da cidade. Isso foi em 84. E em seguida, né, através de algumas reuniões, né, fizeram algumas reuniões para organizar, então, como uma sociedade, né, registro, enfim, né. E a partir de lá, então, a gente tem 3 frentes de atuação, né. A gente atua junto com profissionais que são sócias, então a gente tem reuniões mensais, onde a gente estuda temas, né, e pensa em estratégias para ajudar a comunidade. A gente faz também cursos abertos a outros psicólogos e a gente também faz campanhas, né, e atividades que possam levar informação à população, como é o caso, né, do Setembro Amarelo. E como é que a sociedade se envolve nessa rede que atua na prevenção ao suicídio? Então, a gente começou a participar dessa rede lá quando ela foi criada, né, em 2014. Então a gente tem uma diretoria e essa diretoria ela sempre toma a frente dessas ações, né? Então são sempre membros associados, né? Sempre psicólogas ou psicólogos que atuam então junto com a rede de proteção à vida. Bom, é um trabalho realmente de prevenção, de identificar momentos em que há uma necessidade maior de vigília. Como é que na prática se dá essa atuação? Então, o que a gente percebeu através da nossa atuação e que a gente, né, foi então levar para a rede de proteção à vida? A importância da prevenção. Porque antes de qualquer suicídio, né, consumado, a gente sabe que existem várias tentativas e geralmente uma longa história de sofrimento mental. Então, a gente acredita que a prevenção, né, e com ela a informação e a mobilização da população, né, atuam diretamente, né, evitando essas mortes, né, por essa causa, que é uma causa de morte evitável. A gente vive um momento em que essa a questão da saúde mental ela está mais vulnerável, vamos dizer assim? Olha, o que a gente percebe na prática, né, os estudos mostram isso, mas na prática, né, também de atuação, é que pós-pandemia a gente teve um boom, né, de pessoas em sofrimento emocional. As pessoas parece que começaram a olhar para dentro, né, a olhar para as suas vidas e a refletir mais sobre isso, né, e também procurar mais ajuda, mas com isso então também veio, né, mais isolamento social, enfim, fazendo com que as pessoas, né, hoje a gente também tem a questão das redes sociais, que é uma ferramenta importante para a comunicação, mas ao mesmo tempo distancia as pessoas. Então, esses fatores a gente acredita que tem feito com que as pessoas adoeçam mais. A questão das redes sociais, além de distanciar as pessoas, elas te vendem uma vida que é artificial, né? Ninguém está sempre sorrindo, ninguém está sempre feliz. Aquilo que se vê nas redes sociais não é, de fato, a vida real. Isso também acaba levando, de certa maneira, a uma frustração e um adoecimento mental? Sim, com certeza, porque ela vem de uma imagem, né? E as pessoas hoje, cada vez mais, elas vivem por conta da imagem, né? Então, a gente percebe isso tanto em adultos e principalmente, assim, né, adolescentes. Os adolescentes, eu acho que hoje são as maiores vítimas, né, dessa questão, dessa busca por uma autoimagem que é idealizada, né? Que não faz parte da nossa vida no dia a dia. Então, assim, chegam muito, né, no atendimento em consultório, crianças, adolescentes, né, que estão sendo, digamos assim, vítimas desse excesso, né, de telas e dessa exposição, né, dessa imagem, com certeza. Você fez referência há pouco, Jordana, que é uma morte prevenível. Onde é que está o sinal de alerta? Onde é que está aquele momento em que chama a atenção
para que aquela pessoa que convive, que está próxima, possa se alertar e procurar ajuda? Então, eu acho que o primeiro sinal de alerta é o isolamento social. O isolamento social, ele não é esperado em nenhuma faixa etária, nem em crianças, nem adolescentes, nem adultos e nem idosos. O esperado, né, é que a pessoa queira socializar, né, que ela queira participar das atividades da família e de trabalho. Então, esse é o primeiro sinal de alerta, né? Outros sinais de alerta, eles podem também estar sendo observados. Então, mudanças bruscas no comportamento, mudanças bruscas na qualidade do sono, mudanças bruscas na alimentação, aquela pessoa que, né, que geralmente está sem apetite, não tem mais fome, e o sono está oscilando, ou sono demais, ou sono de menos, né? É uma apatia, aquela pessoa que não faz mais as atividades que antes faziam parte do seu dia a dia, que não demonstram mais prazer em realizar essas atividades. Então, por exemplo, uma criança que não quer brincar, um adolescente que não quer estar com os amigos, um adulto que não demonstra mais prazer em trabalhar, em estar com a família, são sinais de alerta, né, que algo está errado. A depressão é o primeiro passo, ou há casos de, acho improvável, mas de tentativas de suicídio de pessoas que não aparentavam estar deprimidas? A depressão geralmente é o estado emocional mais presente, tá? Mas também casos de transtorno de humor bipolar estão muito relacionados ao suicídio, né? No transtorno de humor bipolar, diferente da depressão, a pessoa às vezes oscila, né? Aquelas fases em que ela está muito bem e fases que ela está muito deprimida. Então pode ser que a tentativa ela venha não naquela fase deprimida realmente. Pode ser que quando ela começa a sair daquela fase também ocorra a tentativa. E nos casos de dependência química, também são os casos mais comuns de ter tentativas de suicídio. Porque na dependência química, né, a droga, ela tira meio que a nossa capacidade de raciocinar direito, né? Ela deixa a pessoa mais impulsiva e, por isso, mais vulnerável também. Então, ela pode, às vezes, não estar deprimida porque isso está mascarado por conta da dependência química, mas no momento de impulsividade, ela pode já ter contra a própria vida. É comum a gente ter, você já falou dos sinais, né? Geralmente a pessoa, ela, de uma maneira talvez não escancarada, ela pede ajuda, ela pede socorro? Olha, a pessoa geralmente pede ajuda, tá? As pessoas que convivem é que às vezes têm dificuldade de interpretar. Então, por exemplo, às vezes não é só por ficar triste. Uma pessoa, por exemplo, que está com muita raiva, né? Então ela tem crises de irritabilidade, isso pode ser um sinal de ajuda. Momentos de raiva podem ser um sinal de ajuda, principalmente em crianças e adolescentes. Coisas que ela faz às vezes até para chamar atenção, coisas que não são do seu cotidiano, né? Então isso pode ser sim um sinal de alerta. Às vezes as pessoas têm muito preconceito porque deixou uma carta, mas não tentou. Disse que ia se matar, mas não tentou se matar, né? É só para chamar atenção. Tá bebendo demais para chamar atenção. Isso são sim sinais. Porque, assim, as pesquisas mostram que antes de um suicídio, há várias tentativas, né? Algumas pesquisas falam de 7 tentativas, 10 tentativas. A gente que trabalha na prática sabe que uma pessoa faz várias tentativas antes de conseguir cometer suicídio. E começa, às vezes, com quadros mais leves, né? Ou, às vezes, querendo realmente chamar a atenção da família para um sofrimento que é real. E, às vezes, de uma forma mais velada, mais escondida, né? Mas, geralmente, a pessoa pede ajuda, né? Dessa forma, antes de consumar o fato. Se a gente for fazer um corte na população, né? Nas estatísticas, tem alguma faixa etária mais pré-disponível, tem alguma questão de gênero, ou é generalizado, atinge a população de maneira geral? Não, o que as pesquisas dizem é que de 30 a 50 anos, né, é um número maior de tentativas e de suicídio, né, mas pós-pandemia cresceu muito o número entre adolescentes e adultos jovens, que antes era uma camada da população que não era tão atingida, né, por causa de depressão e dependência química, mas com o aumento disso também gerou que essa população tivesse também um aumento, né? Antes, alguns anos atrás, a gente não pensava em tentativa e suicídio na adolescência, né? Mas nos últimos anos isso também tem ficado cada vez mais presente. Mas também tu perguntou na questão de gênero, né, Anderson? Ainda é mais esperado na população masculina.
Na verdade, existe uma diferença no comportamento de homens e mulheres em relação à tentativa de suicídio. Por que é mais presente na população masculina? Porque os métodos que os homens geralmente usam nas tentativas são métodos mais letais, né? Geralmente enforcamento, arma de fogo, né? Que são mais letais, ou acidente de trânsito. Nas mulheres ainda é mais por uso de medicação, né? Intoxicação. Então são meios menos letais. Então as tentativas às vezes são equivalentes, mas a morte consumada é mais na população masculina. Quando a gente tem, por exemplo, um sinal, a família identifica, o amigo identifica, leva para o acompanhamento, como é que é o tratamento de alguém que está em vias de atentar contra a própria vida? Por isso a importância, né, da gente prevenir e estar atento aos sinais. Porque quando a pessoa está num episódio inicial de depressão ou de dependência química, geralmente ela aceita muito mais facilmente o tratamento. Quando o caso vai ficando mais grave, né, às vezes a pessoa está num isolamento social tão grande que ela se recusa a fazer o tratamento, mesmo estando em sofrimento. Né? Então, vai depender muito do caso. Aquele caso que consegue, que tem uma motivação, que quer melhorar, que está se sentindo confiante na sua melhora, que isso também é importante, esse caso ele pode ser levado ao psicólogo, ao psiquiatra para acompanhamento, para avaliação e acompanhamento. Nos casos em que a pessoa já está num isolamento social, né, ou que ela se nega ao tratamento, que ela não está mobilizada ao tratamento, aí a gente tem alguns serviços, né, no município, como os CAPs, que fazem a visita domiciliar. Então, eles conseguem também ir até o domicílio, né? Então, é importante que a família saiba disso, né? Porque, às vezes, a família também, algumas se sentem de mãos atadas porque não conseguem forçar a pessoa a fazer o tratamento. Então, a gente tem essas várias modalidades, né? Indo ao consultório e também podendo ir até o domicílio. Quando a gente se depara, né, com dependência química, seja de álcool ou outras drogas, tem aquela situação de um dia de cada vez, né, e de um monitoramento, de uma vigília constante. Nesses casos também se faz necessário? Nesses casos também, né? Tem alguns casos, às vezes, indicado a internação, né? Mas antes de tentar uma internação hospitalar, muitas vezes a gente tenta uma internação domiciliar. Então, aquela pessoa que está sinalizando o risco, né, em qualquer faixa etária, ela precisa ser monitorada pela família. E essa monitoração ela precisa ser 24 horas, 7 dias por semana, até que ela melhore, né, do quadro e ela consiga sair desse monitoramento. E às vezes, inclusive, quando a família não consegue dar esse suporte, né, é necessário a internação hospitalar. Bom, a gente falava há pouco sobre idade, sobre gênero, né? Classe social também não é fator pré-determinante, né? Não, classe social não é fator predominante, isso pode acontecer em qualquer classe social, né? O que acontece é que às vezes condições financeiras, né, são um dos motivos, um dos gatilhos para a depressão ou para abuso de substâncias químicas, né? Que fazem com que aí o índice seja maior. Mas não é uma questão econômica. É mais porque, às vezes, uma questão econômica pode gerar um gatilho para um quadro depressivo ou de abuso de substância química, né? Como cocaína, álcool, enfim. Ô Jordana, talvez seja na área da saúde uma das questões mais difíceis de se lidar as questões mentais, da saúde mental, né? Ainda há muita dúvida com relação ao que leva à depressão, a transtorno bipolar. As pesquisas elas avançam, mas ainda não tem uma clareza, não há um marcador específico, como por exemplo a glicemia, né? Ou o colesterol. Você não tem um marcador biológico, vamos dizer assim, né? Não, na verdade, assim, né? Os transtornos mentais, de uma forma geral, né? Mesmo que eles tenham um componente biológico, como o transtorno de humor bipolar, né, que tem uma questão de herança genética, é uma questão multicausal, né? São vários fatores que podem estar levando a um primeiro episódio, por exemplo, ou a um início de sofrimento, né? Então, isso no transtorno bipolar, isso na dependência química e mais ainda na depressão. A gente sabe hoje que qualquer pessoa está sujeita a ter um quadro depressivo, né? Qualquer idade, qualquer classe social e qualquer gênero. Então, é a doença, né, falada a doença do século, porque realmente ela pode atingir qualquer pessoa que passe por uma situação onde ela se sinta vulnerável, que ela não tenha mecanismos emocionais e sociais, né, para lidar com aquela situação, com aquele problema.
E é claro que a gente viveu durante muito tempo no Brasil uma resistência à procura ao psicólogo, né? E ainda existe essa resistência, mas me parece que ela começou a diminuir, né? Porque há algum tempo atrás, talvez uma década, se você falasse, olha, por que você não procura um psicólogo? Tá me chamando de maluco? Eu não estou maluco? Eu não estou... Isso mudou um pouco, mas ainda há uma certa resistência, talvez principalmente entre os homens, né? Ainda há uma certa resistência, mas assim, o que eu percebo hoje é que os homens também mudaram muito esse comportamento, né? Fico feliz, até fiz uma chamada no meu Instagram no Dia dos Pais, parabenizando os pais, porque hoje muitos pais são aqueles que levam, por exemplo, filhos ao atendimento. São eles que procuram porque querem salvar o casamento, são eles que procuram porque estão em sofrimento. Então, ainda há, né, um preconceito, né? Para algumas pessoas ainda isso é um preconceito, procurar ajuda. Na verdade, não é nem o psicólogo em si, procurar ajuda às vezes é difícil, né? Mas pós-pandemia, principalmente nos últimos anos, né, isso tem realmente mudado muito, e principalmente entre a população masculina. Jordana, durante muito tempo se evitou falar do tema suicídio. Se evitou falar porque se imaginava que um suicídio cometido, né, tentado e finalizado, incentivaria outras pessoas. Como é que os psicólogos veem isso? Então, realmente assim, a gente percebe que, sim, quando existe uma chamada, né, uma propaganda, isso pode, às vezes faz com que surjam novas notícias de suicídio? Sim, mas a gente não acha que isso incentiva o suicídio. Na verdade, isso torna ele mais presente na nossa vida, falar sobre esse assunto. Então, a gente vai começar a prestar mais atenção, né, nos casos que ocorrem. O que a gente percebe de fato principalmente com a campanha, né, que a gente fez junto com a RPV, a gente fez até um levantamento em 2004, quando começou o movimento, que teve uma diminuição drástica, né? A gente chegou por mais de 40 dias sem nenhum óbito por suicídio. E era frequente 2-3 suicídios por dia. Então, a gente percebe que, ao contrário, existe esse mito, né? Mas que, na prática, a informação, ela tem sim salvado vidas, né? Tem aproximado pessoas. RPV, só para traduzir, Rede de Proteção à Vida, isso. Que envolve uma série de entidades aqui no município de Criciúma. Agora, cada vez me parece mais fundamental se tratar desse assunto, Jordana. Na última semana conversávamos aqui com o Almir Fernandes de Souza e ele trazia um dado do IML, né, que o número de mortes violentas, a principal causa de mortes violentas em Criciúma e região é o suicídio, né? Não é mais nem o trânsito, ou seja, é um problema de saúde pública que precisa ser enfrentado. Sim. O suicídio, ele sempre esteve entre as primeiras causas de morte, né? Violenta e evitável. E agora ele está, então, aí no primeiro lugar, né? Então, isso mostra, né, que realmente, assim, existe um aumento de sofrimento entre a população, né? E que precisa, sim, ser olhada, né? E precisa ser realmente algo que a gente tem que combater de frente, né? Então, assim, o Setembro Amarelo justamente é para mobilizar, né? A gente precisa informar e mobilizar a população para que realmente isso é um problema e não é um problema só de quem está doente, né? Isso é um problema da sociedade. A sociedade, né, as pessoas da sociedade estão adoecendo, a gente tem jovens cometendo suicídio, a gente tem crianças com depressão. Então, isso é um problema global, é um problema social e que realmente é responsabilidade de todos. E que quem trabalha na saúde ou quem está na saúde pública, né, precisa estar atento a isso e criar estratégias, né, para que a gente possa ter uma maior prevenção e controle, né, dessa doença. Você falou de saúde pública, de rede pública. Como é que está o suporte dessa atenção básica à saúde mental em Criciúma hoje? Ele consegue atender, suprir a demanda? Sim, Criciúma, comparado a outros municípios, assim, Anderson, eu trabalhei 18 anos na saúde pública, eu estou há 2 anos afastada, né, só na rede privada, mas eu trabalhei 18 anos e a rede de Criciúma, comparado a outras redes, ela realmente tem bastante suporte para a população. Então, a gente conta com unidade de saúde e a gente conta com os serviços especializados de saúde mental. Então, a gente tem 4 CAPs, né? 3 deles destinados a adultos, entre eles um para dependência química, e a gente tem um CAPS específico para a população de criança e adolescente.
Esses CAPs, eles trabalham, né, com atendimento de portas abertas, que é o quê? Atendimentos em crise. Então, a gente tem CAPs, a gente tem SAMU envolvido, né, também na rede de proteção à vida, tem hospitais parceiros, né, então a gente tem serviços também de psicologia que prestam atendimento à população nas universidades. Então, a gente, né, comparado com os municípios, eu acho que a gente tem sim uma rede potente de atenção à saúde mental. Bom, você falou do Setembro Amarelo. Sábado foi um dia, né, na Praça Nereu Ramos, de bastante movimentação, com a rede de proteção à vida presente, conversando com a população. Como é que foi esse evento? Foi um evento muito, muito legal, né? A gente conseguiu relembrar pessoas, né? Reunir pessoas, né? Ver pessoas que há tempo a gente não via. Várias instituições fizeram presentes, né? A gente fez lá, todo mundo estava divulgando o seu trabalho, divulgando a rede, né? Entregando panfletos, conversando com as pessoas, né? Passando informações. A gente fez o Abraço pela Vida também, que foi muito emocionante. A gente fez uma roda, né? Com todas as pessoas envolvidas. Então, tinha aí quase 50 pessoas envolvidas, né? Nesse evento. Então, foi muito emocionante conseguir resgatar, né, essa parceria, né, com as instituições e prestar esse serviço, né, para a comunidade. O que ainda tem programado, em especial, o que a Sociedade de Psicologia vai tá se programando em termos de ações durante esse mês de setembro? Então, esse mês a gente tem participações em palestras. Então, tem palestras em empresas, palestras em escolas, né? Então, a gente está aberto também, né, a convites, né, de pessoas que queiram que a gente possa estar indo levar informação. Então, não é só a sociedade, né, que está nessa parceria, né, tem todos os outros órgãos também da rede, mas a gente tem essas palestras programadas para estar levando essa informação e essa mobilização. Essas palestras me parecem importantes, fundamentais, para que quando a gente fala de rede, não sejam apenas as entidades, mas de fato a população que vai ter acesso a esse esclarecimento possa, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente familiar, perceber, né, gestos sutis que possam ser um sinal de alerta. Sim, e essas palestras, elas surgiram depois do dia na Praça do Setembro Amarelo. Então, a partir dessa mobilização, né, as próprias entidades, algumas viram essa mobilização, né, na rede e fizeram contato, né, com o Almir e com a sociedade para que levassem profissionais para estar falando desse assunto dentro das escolas e dentro das empresas, né? Então, uma ação, ela vai gerando outras ações, né? Então, a mobilização se faz assim, né? Com uma ação gerando outras ações, que vai levando a outras ações, porque vai levando a informação à frente. E o grande desafio, e o slogan mais ou menos nesse caminho, o grande desafio é fazer com que todos possam, mesmo com as suas dificuldades, porque a vida ela não é perfeita, não é um mar de rosas, mas encontrar naqueles momentos especiais, reencontrar a beleza da vida, né? Sim, e na sociedade, assim, a gente preza muito por essa questão do trabalho voluntário, de garantir acesso das pessoas, né? Então, a gente está sempre trabalhando muito a informação, direcionando as pessoas, né, para o tratamento adequado. Então, a gente acredita muito nessa questão, né, do trabalho voluntário, de tá levando essa informação de uma forma gratuita às pessoas. Ter uma escutativa também, né? Isso, uma escutativa e qualificada, né? A importância também dessa escuta, dessa informação, ser uma informação qualificada, né? A gente falou antes, né, Anderson, dessa questão das redes sociais. As redes sociais, elas têm um papel importante na comunicação, mas às vezes também elas trazem informação que não é uma informação qualificada, né? Então a gente também tem essa preocupação, né, em estar nesses eventos, né, nessa programação, tá levando uma escuta e uma informação de qualidade, qualificada, que realmente vai ter um impacto no dia a dia das pessoas. Bom, lembrando, né, que sempre que você sentir a necessidade, Criciúma está muito bem servida, você fez referência há pouco na rede pública, mas também na rede privada, de profissionais de psicologia prontos para estender a mão, para conversar, para fazer a escutativa e para ajudar. Sim, a gente conta com excelentes profissionais aqui na região, né? Muitos, né, eu tenho o prazer de dizer que fazem parte da sociedade, né?
Então, a gente tem realmente uma rede aqui que é uma rede bem potente, tanto a rede privada quanto a rede pública. E é importante a gente sempre fazer menção que o Setembro Amarelo faz parte de um projeto, né, da Organização Mundial de Saúde, que é a Saúde em Cores, para alertar para situações pontuais, Outubro Rosa, Novembro Azul, Dezembro Vermelho, o Setembro Amarelo, mas que não se fala de saúde mental apenas em setembro, é assunto pauta para o ano todo. Sim, tu levantou uma questão muito importante, né? Que essa discussão sobre o suicídio, né? Também por ser um tema que não está no dia a dia das pessoas, geralmente, né? Na verdade, né, a morte como assuntos relacionados a gente tenta evitar no nosso dia a dia, né? Então, a importância de a gente estar levando isso para outros meses do ano, outras situações, né, do nosso convívio, do nosso dia a dia. A importância disso estar sempre presente. Então, esse foi o objetivo da Rede de Proteção à Vida quando ela foi criada em 2014. Não deixar que isso seja apenas o Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo é de suma importância, né? Porque a gente dá uma visibilidade maior, mas a rede ela foi pensada para uma continuidade. São pessoas, é uma equipe, é um grupo de pessoas, né, que fazem parte de vários segmentos sociais, que vão estar pensando ao longo do ano em estratégias relacionadas a controle dessa situação. Tá certo. Jordana Machado da Luz, muito obrigado pela vinda aqui ao estúdio do Grupo Catarinense de Comunicação, ao nosso estúdio de podcast. Um forte abraço. Obrigada, Anderson, pelo convite. Em nome da sociedade, eu agradeço muito. Conversei com a Jordana Machado da Luz, da Sociedade Criciumense de Psicologia. Olha, esse podcast, esse episódio, está disponível no nosso canal da Rádio Cidade no YouTube, vai ao ar neste sábado também na programação da Rádio Cidade em Dia e está à sua disposição no seu player favorito de podcast. Obrigado pela companhia, até a próxima.